Existem coisas que fomos nós que permitimos acontecer. Eu permiti. Agora, aquilo que eu permiti, eu vou precisar de graça, de misericórdia, de fé, de persistência, para aquilo que eu permiti acontecer, mudar e entrar em uma fase diferente. Eu preciso avaliar, quando eu assumo a responsabilidade para mim, eu preciso avaliar o que Deus está querendo que eu melhore. Você pode estar passando por uma prova agora, e essa prova, ela é uma situação que Deus permitiu acontecer para Ele melhorar você em alguma área. E essa melhora que Ele vai fazer em você, é para você, quando chegar na promessa, você estar preparado a suportar a grandeza do que Ele vai fazer, a grandeza do que Ele vai realizar. Assuma a responsabilidade e aprenda crescendo em Deus. O que mais eu faço no meio do caminho, pastor? No meio do caminho eu preciso fazer uma análise da minha vida e tomar algumas decisões. Se você está na prova do meio do caminho, é nessa hora que você tem que tomar algumas decisões. Bate no ombro do seu vizinho e diga: decisão, irmão. É nesse momento em que nós precisamos decidir: eu vou avançar, eu vou recuar, eu vou entregar os pontos, o que eu vou fazer? Porque o que você não pode é ficar nessa indecisão. Algumas decisões precisam ser tomadas no meio do caminho. As decisões mais certas a tomar são aquelas que estão respaldadas pelos princípios da palavra de Deus. Então, quando você for tomar a decisão, você vai pensar: é isso aqui que os princípios da palavra de Deus me orientam a fazer? Não. Então eu vou tomar outra decisão que está sendo direcionada pela palavra de Deus. Mas tomar a decisão é eu ir em cima daquilo que eu decidi. É eu de fato mudar naquilo que eu preciso mudar. Tomar a decisão é dizer: não vou fazer mais algumas coisas, vou largar essa porcaria que está me atrapalhando de crescer com Deus. Tomar algumas decisões é falar: eu não vou continuar indo nesse caminho, porque esse caminho, ele está me afastando dos planos de Deus para a minha vida. É tomar decisão e fazer. Tomar decisão. É isso que nós precisamos fazer. Olhar para dentro de nós e falar: eu vou fazer aquilo que Deus já me falou para fazer há muito tempo. Eu vou permanecer firme naquilo que Deus me falou para fazer e não naquilo que a minha carne e a minha vontade quer fazer. Porque quando uma pessoa toma uma decisão, uma decisão séria, diga para o seu vizinho assim: decisão séria, irmão. Quando ela toma uma decisão séria, ela está encontrando muito obstáculo, mas ela está decidida e ela vai, mas ela está decidida e ela vai. É uma decisão séria. Se não é uma decisão séria, ela vai uma tentativa pequenininha aqui, outra aqui, nas primeiras resistências. Eu não quero mais isso não. Então eu tomar uma decisão séria, entendendo que o cumprimento da sua promessa é um caso de vida ou de morte. Considere isso. Porque algumas decisões que você precisa tomar e permanecer envolve tua salvação. Algumas decisões que você precisa tomar e permanecer envolve sua família, envolve seus filhos, envolve a geração que vem a partir de você, envolve o ministério, a confiança que Deus depositou na sua vida. Eu preciso decidir e falar: eu vou. Mas vai vir barreira, mas eu vou. Mas vai vir luta, mas eu vou.
lembro onde eu estava lendo e vendo o testemunho de uma pessoa que ela toda hora decidia emagrecer. Quantos aqui toda hora decidem emagrecer? Falar, eu preciso emagrecer. Falar, ai. Eu preciso emagrecer. Aliás, fala para o seu vizinho assim, irmão, acho que você precisa emagrecer. Não fala não. E aí, precisa emagrecer. Ele emagrecia, engordava. Emagrecia, engordava. Você conhece alguém assim, fala ai. Ele estava decidido, mas não era uma decisão firme que muda a história da vida de uma pessoa. Nessa decisão, ele de vez em quando caminhava, de vez em quando corria, mas de vez em quando não caminhava, não corria. De vez em quando comia açúcar, de vez em quando não comia nenhuma, mas um dia ele parou no hospital e teve um problema seríssimo de saúde no coração, um problema seríssimo de saúde, que a sua vida ficou em risco. E o médico falou para ele assim: se você não emagrecer, você tem 30 dias de vida. E se você engordar de novo, você não passa de 30 dias vivo, porque o risco da sua saúde, ele está muito alto. O que aconteceu com esse cara? Virou atleta fitness, magrinho da Silva, aleluia, saudável. 5 anos saudável, diga aleluia. Porque ele colocou: ou eu mudo o que tenho que mudar, ou a minha vida acaba aqui. Ou você muda o que precisa mudar, ou você vai morrer no meio do deserto. Ou você entende que você está em uma situação aonde envolve caso de vida ou de morte, e você decide viver, ou você vai morrer no meio do deserto. Qual é a decisão que você toma? Meio deserto é um momento de decisões. No meio do deserto é um momento onde eu preciso não deixar o medo me vencer. Porque o medo bloqueia a nossa fé. Se eu deixar o medo vencer, olha o que aconteceu com os israelitas quando eles estavam no meio. Eles começaram a ficar com medo: será que vai vir mesmo provisão? Será que vai ser bom? Será que a gente vai alcançar essa terra prometida? E eles ficaram com medo de faltar alguma coisa. O que eles pensaram? Volta para o Egito. Lá pelo menos nós tínhamos cebola, nós tínhamos alho. Lá pelo menos a gente tomava chumbo no lombo, estava escravo de Faraó, mas tinha pelo menos alguma coisa para comer. Então o medo bloqueia a fé e faz pensarmos em recuar. Quantas pessoas que você já viu que no meio do caminho, na prova do meio do caminho, elas ficaram com o medo, bloqueou a fé, o medo cegou essas pessoas, falaram: é melhor ficar no mundo mesmo, é melhor não servir a Deus mesmo. E olha só como é que muitas dessas vidas que você conhece pioraram a situação. Vivem de aparência para poder não dar o braço a torcer de que elas estão com um vazio dentro delas. Eu preciso vencer o medo declarando fé. A voz da fé aqui dentro de mim precisa ser maior do que a fé, maior do que a voz da incredulidade. Quando nós estamos no meio do caminho, a voz da incredulidade começa a falar aqui. Parece que o volume dela fica maior nos momentos de crise, nos momentos de dificuldade. A voz da incredulidade fala aqui dentro de nós: não está adiantando nada. Você vai para a igreja e não adianta nada. Você ora, não adianta nada. Você jejua, não adianta nada. Está vendo? Não adianta nada. É melhor você ficar lá mesmo. Você fazia coisa errada, mas pelo menos você tinha provisão. E a voz da incredulidade começa a falar. A voz da incredulidade começou a falar para os israelitas: volta para a escravidão. Será que você quer mesmo voltar a ser escravo do diabo? Será que você quer ser mesmo voltar a ser escravo do vício, da maconha,
da cocaína, do álcool, voltar a ser escravo da prostituição. Você quer isso? Você quer voltar a se envolver com tudo aquilo que o diabo, ele sujava e manchava a sua vida? É isso mesmo que você quer? Não é isso que eu quero, não. Então a voz da fé precisa ser maior do que a voz da incredulidade. Eu preciso aumentar o volume da fé, da voz da fé, e esse volume precisa ser maior do que o volume da voz da incredulidade. Qual é o volume da voz da fé? O volume da voz da fé é: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Agindo e operando Deus, ninguém pode impedir. Nada vai me afastar do amor de Deus, nem a vida, nem a morte, nem principado, nem potestade, nem o presente, nem o porvir, nem nenhuma outra criatura. Nada poderá me afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Eu vou avançar. Eu não tenho espírito de temor, eu tenho espírito de coragem, de ousadia dentro de mim. Deus vai me capacitar, Deus vai me fortalecer. As mãos do Senhor me sustenta, mal nenhum me atingirá, praga nenhuma chegará na minha tenda. O Senhor dará ordem aos seus anjos ao meu respeito, para me guardar, para me proteger. É a voz da fé, irmão. É a voz da fé. Fala para o teu vizinho: aumenta o volume da voz da fé. A Bíblia diz que nós devemos usar da nossa fé para poder dizer para esse monte: sai daqui e vai para lá. Essa é a voz da fé. Eu levantar de manhã e falar: eu creio que Deus vai me livrar, eu creio que Deus vai enviar o escape, eu creio que Deus vai enviar o livramento. Quantas vezes você já viveu isso, experimentou isso na sua vida? Você já viveu o livramento de Deus em outras situações. Lembra disso? No meio do caminho, eu preciso entender que Deus não quer me castigar. Deus quer me provar e me aprovar. Diga para o seu vizinho: Deus quer te aprovar. Só que para aprovar eu preciso passar pela... Não é castigo. Pastor, Deus está me castigando, Deus está me castigando. Não. Mesmo que você falhou, mesmo que você errou, Deus é bom, Deus é cheio de graça, Deus é misericordioso. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. Porque todos nós falhamos e erramos muito, e todos os dias. Mas a misericórdia do Senhor, ela nos alcança, elas se renovam a cada manhã. As misericórdias do Senhor, elas se renovam, e porque elas se renovam, essa é a causa de nós não sermos consumidos. Então, Deus está me castigando? Não. Deus só está permitindo eu passar por essa prova, e Ele está torcendo, junto com os anjos nos céus, dizendo que Ele passe por essa prova, que ela passe, que Ele seja aprovado, que ela seja aprovada, porque eu estou preparando coisas maiores e melhores lá na frente. Eu estou preparando coisas maiores e melhores, e para Ele receber essas coisas maiores e melhores, Ele precisa ser aprovado nessa prova. Jeremias capítulo 29, versículo de número 11 diz: porque eu bem sei o pensamento que tenho a respeito de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Deus tem pensamentos de paz. Deus quer que coisa boa aconteça na vida dos seus filhos. Deus quer dar algo poderoso e especial que o nosso coração está buscando já há algum tempo. Só que eu preciso discernir isso.
Entender, Deus não está me castigando, Ele está querendo me ensinar para me levar para algo que eu mesmo pensei há um tempo atrás. Escute, irmãos, existem pessoas que estão travadas com sonhos e com coisas boas que podem receber no futuro por erros, pecados que cometeram há algum tempo atrás. O diabo pode ter paralisado a sua mente. Escute, você pode voltar a sonhar, porque Deus é um Deus de graça e de misericórdia. Deus é um Deus que restaura aqueles que estão caídos. Deus é um Deus que pega na mão e levanta aquele que foi abatido pelo inimigo. E quando diz esse texto que Ele quer dar o fim que nós desejamos, é que Ele pode responder a um sonho do seu coração de alguns anos atrás. Levante as duas mãos para o alto e diga: Deus é bom. Deus é maravilhoso. Diga para o teu vizinho: Deus é bom. Diga para o outro vizinho: Deus é maravilhoso. Diga para todo mundo: Ele quer te dar coisas boas. Fala aí para 3, 4, Ele quer te dar coisa boa. Ele quer te dar coisa boa. Ei, escuta aqui, Deus quer te dar coisa boa. Deus quer dar coisa boa para a sua família. Deus quer dar coisa boa no seu trabalho. Deus quer dar coisa boa no ministério. Deus quer te dar coisa boa. Deus quer te dar coisa boa. Deus quer te dar coisa boa. Aleluia. Eu só preciso agir da maneira certa no meio do caminho. Diga: meio do caminho. Oh, coisa. É o meio do caminho. No meio do caminho eu preciso vigiar para não cometer o erro que esse povo cometeu. O versículo de número 24 diz: e o povo murmurou contra Moisés, dizendo: o que nós vamos beber agora? Bota as duas mãos na cabeça e fala: ai, ai, ai. E agora? Diz que o povo lá no meio do caminho, o povo murmurou. E agora? Só que para a Bíblia dizer que murmurou, não foi só: e agora, Moisés? Coitadinho de nós, o que a gente vai beber? A gente está com sede. Nossas crianças estão com sede. Não, eles murmuraram mesmo. Igual algumas pessoas murmuram: não aguento mais. Vou chutar o balde. E misericórdia. Fala para o teu vizinho assim: ainda bem que Deus não escuta certas coisas. Fala para ele aí. Fala: ai, ai, ai. Escute. Porque o povo murmurou no meio do caminho. A murmuração deles foi uma murmuração tão ingrata. E eu vou dizer por que foi ingrata. Que a ira de Deus veio. E Deus abriu a terra. E consumiu milhares. E eles foram consumidos. Caíram num buraco. Você sabe uma coisa que é terrível para a vida de um filho de Deus? É ele cair num buraco e permanecer no buraco, porque ele permanece murmurando. Deus é bom, Deus é maravilhoso, mas nós, se continuarmos murmurando, nós não desfrutamos da bondade de Deus. Então talvez você murmurou um dia, murmurou uma semana atrás, murmurou um mês, e isso está fazendo você estar no buraco que você está hoje. Quer sair do buraco e desfrutar da bondade de Deus, desfrutar da graça de Deus? Muda o seu palavreado, muda aquilo que você tem falado e para de murmurar e começa a agradecer, porque Deus já fez muita coisa boa na sua vida. Lembra um pouquinho quem você era e da onde foi que Deus te tirou. Lembra um pouquinho quantas coisas maravilhosas e quantos livramentos que Deus já deu para você na sua vida. Então seja pelo menos um pouquinho grato, para de murmurar e começa a agradecer, 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 agradecer. Aleluia. Aleluia! Oh, irmãos,
Eu preciso aprender a continuar grato a Deus, mesmo na hora das lutas. Eu não posso ser grato a Deus só na hora que eu estou recebendo vitória. Miriam estava no meio dessa galera aqui que murmurou. A Bíblia conta que quando eles saíram da escravidão, atravessaram o Mar Vermelho, e aí o faraó e o exército, os carros e os cavaleiros foram consumidos pela água. Quando chegou do outro lado, diz que Miriam dançou e começou a cantar, aleluia, e tem o cântico de Miriam na Bíblia, Deus é bom, aleluia. Mas quando está andando no deserto, Miriam está no meio do grupo de quem murmura. Tem gente que só é grato a Deus quando as coisas estão dando certo. Quando a primeira coisa errada começa a acontecer, ela abre a boca e começa a murmurar, a blasfemar e a falar besteira. E é aí que muitas pessoas são reprovadas no meio do caminho. Atravessar o Mar Vermelho é só o primeiro passo. Atravessar o Mar Vermelho e vencer Faraó e os carros e cavaleiros faz parte da jornada, é um dos primeiros passos. Ainda tem uma caminhada pela frente. Nessa caminhada Deus quer testar a minha e a sua gratidão, principalmente nos momentos de prova. No meio do deserto, se eu permaneço firme e entendo que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, se no meio do deserto eu permaneço firme e entendo que Deus tem para mim pensamentos de paz e não pensamento de mal, eu vou sair daquela prova e continuar a caminhada. Não vou cometer o erro que eles cometeram. Porque mesmo nessa prova, nessa luta que você está vivenciando, Deus está preparando algo, Deus está formando algo que envolve uma grande bênção para você. Você só não está entendendo nada, mas você precisa permanecer grato, porque mesmo nessa situação, você não entendendo nada, existe algo por trás que Deus está preparando para você. Vou explicar melhor isso. Aqui no versículo de número 23 e 24, diz, então chegaram eles a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara, porque as águas de Mara, elas eram amargas, e por isso chamou-se o seu nome Mara. Aí o povo não entendeu nada, né? Puxa vida, estou caminhando muitos dias com sede, na hora que eu vou beber a água é amarga, aí murmuraram. Versículo 25, e ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe um lenho, e lançou as águas, e tomaram ali, as águas se tornaram doce. E ele lhes deu um estatuto e uma ordenação, e ali os provou. Aí Deus vem lá e ri para eles, porque eles não estavam entendendo nada do que estava acontecendo, e eu vou dizer o que estava acontecendo. Alguns especialistas hoje que estudaram as águas de Mara, por que essas águas eram amargas, descobriram que no meio dessas águas que eram amargas tinha um mineral chamado dulamite. É um mineral que ele fazia com que alguns vermes eram eliminados. Ele ajudava as batidas cardíacas do coração. Era um mineral que fazia muito bem à saúde. Quando o povo saiu da escravidão, eles andaram durante muito tempo pelo rio Nilo, bebendo, se alimentando do rio Nilo. E o rio Nilo tinha muitas bactérias. Deus dá água amarga para que eles pudessem ser curados das bactérias que matavam os egípcios. É por isso que Deus falou aqui, Então, disse o Senhor, eu não colocarei sobre vós as enfermidades que eu coloquei sobre o Egito, porque eu sou o Deus que te sara. Fazia parte do processo. Beber água amarga fazia parte do processo para que eles estivessem sarados.
Essa água amarga que você está bebendo nessa fase da sua vida faz parte do processo, irmão. Erga a sua mão e glorifique a Deus. Você não está entendendo nada, mas adore a Deus. Isso faz parte do processo, porque Deus é o Deus que te sara, Deus é o Deus que te protege, Deus é o Deus que te livra, Deus é o Deus que te abençoa. Ele é o Deus que tem pensamentos de paz e não de mal, para nos dar o fim que desejamos. Aleluia! Escute. Eles caminharam 3 dias sem encontrar água nenhuma. 3 dias. Olha como é que Deus é lindo. 3 dias sem beber água nenhuma. Então você imagina, 3 dias sem beber água nenhuma. Quando você encontra uma água, o que você vai fazer? Cai para dentro. Deus dá 3 dias de sede, para que eles pudessem chegar no quarto, na água amarga, e mesmo sendo amarga, tomar, para poder livrar eles das enfermidades e dar forças para eles continuarem a caminhada até a terra da promessa. No meio do caminho, o que está acontecendo no meio do caminho é um trabalho de Deus para poder fazer você alcançar as promessas que Ele tem para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. E aí depois diz, versículo de número 27. Então eles vieram a Elim, e havia ali 12 fontes de água e 70 palmeiras, e ali se acamparam junto das águas. Meio do caminho, aqui água amarga, e logo depois, logo coladinho com as águas amargas, estava Elim, que tinha fonte de água gostosa, pura, saudável, boa para beber. E eles acamparam ali. Logo depois de Mara, logo depois das águas amargas, Deus é tão bom que Ele não consumiu ninguém ali naquela hora. Ele quis dar um ensinamento. Quando eles passaram e murmuraram, diz aqui, então o Senhor disse os estatutos e as leis, e ensinou para eles. Vocês precisam ouvir atento a voz do Senhor. Escute, depois, mais no meio do caminho, é que Deus já estava cansado e consumiu eles. Deus é tão bom que Ele trouxe você aqui essa noite. E Ele está falando, não erre no meio do caminho. Não erre no meio do caminho. Não erre no meio do caminho. Logo depois dessas águas amargas, tem uma fonte de água. Aprenda com essa situação. Entenda o que Deus quer te ensinar com isso. Aprenda e fala, Deus me ensina e me muda. Deus me ensina e me transforma e me faz chegar nas águas e me deixa desfrutar das águas, porque eu não quero parar no meio do caminho. Por favor, fique de pé.